Não existe promessa de felicidade na Bíblia, ok? Deus nunca prometeu felicidade, Ele prometeu alegria. Assim, particularmente, eu acredito que essa questão da crise dos fundamentos, ela é desde os tempos de Jesus e antes dele. Porque ele falou sobre isso, né? Então, ele já identificava isso como um problema sócio-espiritual. Ele disse: o problema da sociedade, da espiritualidade, é que as pessoas não colocam atenção no fundamento. E aí ele vai mostrando o que é a consequência disso na sociedade. Então vamos aplicar isso numa perspectiva geral. A consequência disso são os desastres, os colapsos. Então a consequência é que a sociedade vai cada vez mais conviver com os seus próprios colapsos, um certo desapontamento. E o que acontece com o passar do tempo não é que o problema mudou. A consequência dele é que está ficando cada dia mais grave. Ok. Porque os colapsos estão ficando cada vez maiores. Então, quando Jesus falava de uma casa cair porque não tinha fundamento, ele estava falando de matar meia dúzia de pessoas. Agora ela pode matar 2.000 pessoas, porque é um prédio com 100 apartamentos. Ok. E isso repercute numa velocidade muito maior. Antigamente era o desastre de uma carroça, matou 10. Agora é um desastre de um Boeing, matou 300 e tanto. Então, o que está acontecendo é que a gente está ficando cada vez mais exposto a um volume que está fazendo com que a gente perca a sensibilidade. Então, a falta dos fundamentos está ficando cada vez mais grave, porque ela está ferindo a nossa sensibilidade. Então, a gente está cada vez mais sincero em perceber o desastre, mas cada vez menos sensível em entender de fato qual é a causa deles. Então, excesso de sinceridade. Então nós temos uma sociedade hoje cada vez mais sincera. Uma criança, quando está dando uma birra num shopping center, porque quer aquele bichinho, e a birra da criança é uma overdose de sinceridade. Um crente magoado porque o culto não foi bom é excesso de sinceridade. O diabo só é o capeta porque é sincero, ele está sinceramente magoado porque ele não foi correspondido à expectativa que ele tinha de reconhecimento. Então a mágoa do capeta é sincera. Ele tem razão para estar magoado, porque ele tem uma expectativa que foi frustrada. Então o que faltou para ele é sensibilidade. Então a palavra de Deus diz que esse grau de exposição, a forma como nós estamos cada vez, as consequências da nossa irresponsabilidade está ferindo a nossa sensibilidade, porque está nos tornando excessivamente sinceros. E a sinceridade sem sensibilidade gera susceptibilidade. Então hoje o povo é susceptível pensando que é sensível. Ah, eu sou muito sensível, o culto estava ruim. Não, isso é fresco mesmo, isso é uma susceptibilidade. Você é susceptível de uma carência não atendida e você está traduzindo isso como forma de sensibilidade. E não é. Não, eu estou até arrepiado, porque o louvor me arrebatou. Não, isso não é sensibilidade. Sensibilidade é você conseguir ouvir a voz de Deus num louvor ruim. Aí é sensibilidade. Agora, hoje, nós temos uma sociedade sinceramente susceptível, ok? E essa susceptibilidade compromete a fé. Por isso que quando Jesus diz assim, por acaso quando o Filho do Homem vier ao mundo, encontrará o quê? Fé na terra? Porque o que está agravando? Ele diz, sabe o que está agravando? Esse excesso de sinceridade que fomenta a susceptibilidade está agravando a iniquidade. As pessoas estão cada vez mais cheias de direito, porque os desastres e as consequências deles são cada vez mais graves. Então a pessoa hoje se esforça muito por uma coisa que foi mal fundamentada e a consequência daquilo é muito mais grave. Antigamente, ele resolvia aquilo ele mudava. Então, não deu certo aqui, quebrou, ele ia lá para um pedaço de terra que não tinha dono, ele ia lá, plantava alguma coisa e sobrevivia. Hoje ele não consegue fazer isso, porque o direito está exacerbado. Então hoje lidar com as consequências da falta de fundamentação está mais grave do que foi no passado. Entendi. E isso está aumentando o nosso senso de direito. Aumentar o senso de direito é a forma susceptível como a gente responde a uma sinceridade equivocada.
Eu sou sinceramente esforçado, por isso eu sou sinceramente merecedor. Isso vai me adoecer com a suscetibilidade de achar que eu tenho o direito da coisa certa que eu fiz. Então eu me torno uma pessoa o quê? Insensível. Então o mundo está sofrendo a falta da sensibilidade. A falta de sensibilidade para o outro, a falta de sensibilidade para Deus, porque ele está doente de iniquidade. Por causa de um problema que antes não tinha as mesmas consequências que tem hoje. Sim. Então está ficando cada vez mais grave. Se nós não acudirmos nossos filhos, nós vamos ter filhos absolutamente insensíveis e assustadoramente susceptíveis. Gente que funciona por música. Então ele não tem a sensibilidade da música, ele tem a carência dela. Isso é susceptibilidade. Ele não tem a sensibilidade para a palavra, ele tem a carência de um bom pregador. E ele está sendo sincero, porque ele quer evitar um desastre maior. Ele não consegue lidar com as consequências dos males que nós mesmos estamos causando. Então Jesus diz assim, faltará fé na terra? Vou encontrar fé na terra? E, no entanto, o que mais está crescendo hoje no mundo? As crenças. Então o mundo se torna hoje cada vez mais crente e a gente está confundindo isso com fé. Cada vez mais susceptível, nós estamos confundindo isso com sensibilidade. Mas, na verdade, o que está crescendo é a iniquidade. A iniquidade é inimiga da equidade. Então, o insensível, susceptível, ele exerce o direito. O sensível exerce a justiça. Até o que ia entrar no que foi compartilhado aqui logo no começo da conversa com o irmão que estava compartilhando. Não existe promessa de felicidade na Bíblia. Ok? Deus nunca prometeu felicidade. Ele prometeu alegria. Não tem jeito de um cristão ser feliz. Felicidade é patrimônio dos alucinados. Só um cara chapado, alucinado, viajando, numa maconha excelente, para ele poder ser feliz. Que se for uma maconha mais ou menos, ele já não consegue ser feliz. A felicidade é patrimônio da alucinação. Não há felicidade. Como? Num mundo como esse. Como? É uma crueldade. É uma crueldade dizer para alguém que você consegue ser feliz numa realidade dessa. Agora, como é que eu vou combater a minha infelicidade? Com alegria. A alegria de quem tem esperança. E não é a esperança de quem está à espera. É a esperança de quem tem convicção. Então o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Então mesmo nos meus momentos de maior infelicidade eu consegui enfrentar isso com alegria. Porque aí é sensibilidade. Felicidade é uma susceptibilidade de quem tem direito. A alegria é a sensibilidade de quem tem responsabilidade. Então a falta de fundamentos está se tornando uma situação cada vez mais grave. Não porque o problema mudou, Entendi. mas porque as consequências estão ficando parecidas, mas é pior.